Boa tarde, amigos, boa tarde, irmãos de caminhada. Estamos mais uma vez aqui realizando o Evangelho no Lar. Lembrando que a Casa que faz Evangelho tem o concurso Auxílio dos Amigos Espirituais Superiores. Ao procedermos o Evangelho, devemos escolher um dia, uma determinada hora, que toda a família possa se reunir para ler um trecho do Evangelho. Se a pessoa está sozinha, não tem problema também, ela pode fazer sozinha. E separa-se uma água num recipiente transparente para ser fluidificada. A família que faz o Evangelho unida recebe o concurso dos amigos espirituais superiores e a casa emite uma luz que passa para o condomínio, para o bairro, para a cidade. Então hoje escolhemos para ler o capítulo 7, Os Pobres de Espírito, item 11, que trata do orgulho e a humildade. É um texto do espírito Lacordaire, escrito em 1863 em Constantino. Eu separei algumas partes para ler. Então diz Lacordaire: aos pobres espíritos que habitaram outrora a terra, conferiu Deus a missão de vos esclarecer. Bendito seja Ele, pela graça que nos concede, a de podermos auxiliar o vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar compreensível a minha palavra, outorgando-me o favor de pô-la ao alcance de todos. Ó vós encarnados que vos achais em prova, e buscai a luz que a vontade de Deus venha em meu auxílio, para fazê-la brilhar aos vossos olhos. Então diz ele, a humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem poucos seguidos são os exemplos que dela se vos tem dado. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com vosso próximo? Oh, não, pois que esse sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente, e os induz ao bem. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuis, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou. Lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez, colocando-o acima de todos os profetas. Está se referindo a Jesus. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes na terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos e se consideram de essência mais pura do que a do pobre. Então, meus irmãos, vamos pensar um pouquinho. Quem diz sou muito humilde, não é humilde. O indivíduo se o indivíduo reconhece a sua humildade, ele pode se valer dos mecanismos à sua disposição para agradecer, para instalar em si a gratidão, saber reconhecer seu erro, despir-se da vaidade. E é muito importante, quando somos verdadeiramente humildes, percebemos que estamos todos no mesmo patamar. E devemos assim viver com dignidade, valorizando a simplicidade da vida. Por exemplo, a natureza, com toda a sua exuberância, ela não demonstra orgulho nem vaidade. Ela não se vangloria, ela simplesmente é. O sol que brilha para todos. As plantas que nos dão sombra, que nos dão os frutos, elas não se vangloriam por suas ações, simplesmente elas são a própria terra que temos tão disponíveis para nós. Todos da natureza está sempre disponível, tudo na natureza está sempre disponível para todos, mesmo que às vezes o homem não faça bom uso dela. Nós também somos parte da natureza, então temos em nós o germe da humildade que pode sim ser explorado, ser apreendido.
O indivíduo humilde percebe que ainda tem muito a aprender e sabe que todos nós dependemos uns dos outros e que podemos sempre melhorar por um esforço próprio. A ausência de humildade, por outro lado, mostra a nossa pequenez na grandeza do universo, manifestada pela vaidade, pelo egoísmo, pela discórdia, pelo orgulho, que traz como consequência com que nos ligamos as sombras que ainda habitam a humanidade. O orgulho, meus amigos, é pura ilusão que se converte em dores, em chagas, em dificuldades. O orgulhoso se apoia em títulos, em riqueza, em poder, elementos que considera ter a mais do que outros. E são elementos do ter, elementos da matéria, que não acompanham o ser, o espírito. O humilde sabe que precisa trabalhar e servir, trabalhar a si, mas trabalhar pelos outros e servir para ajudar os outros. A pessoa realmente humilde projeta o que ela tem de melhor para além de si, sem prender-se às ilusões da matéria, que o orgulho ainda teima imperar em muitos de nós. O humilde encaminha-se para a caridade. Humildade, meus amigos, é reconhecer o que falta em cada um e ir em busca do que precisa melhorar, do que precisa alterar, do que precisa transformar, como a gente diz, mudar o homem velho a partir do que temos. Não é se humilhar, mas é reconhecer. E a humildade é uma virtude bastante esquecida, mas necessária para o progresso na acepção mais ampla do termo. Para finalizar, trazemos um pouco ainda da reflexão de Lacordaire, que diz: meu Deus, será preciso que Cristo volte ainda uma segunda vez à Terra para ensinar aos homens as tuas leis que eles olvidaram? Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos ecoe nos vossos corações. Sede generosos e caridosos, sem ostentação, isto é, fazendo o bem com humildade. Que cada um proceda pouco a pouco à demolição dos altares que muitos ergueram ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos e tereis o reino da verdade. Então, amigos de caminhada, irmãos, que ainda temos muito ainda para caminhar, muitos ainda para caminhar, que a gente possa sempre se lembrar do exemplo do Mestre, que veio à Terra com humildade, nasceu na palha da manjedoura, viveu, trabalhou com humildade e ele era um ser iluminado, grande, ele é um ser iluminado, grande. Trabalhou como marceneiro no mais humilde das situações e despediu-se dos homens pelo braço da cruz. Então, não temos exemplo maior de humildade a buscarmos. Percebamos, todos nós temos o germe da criação, somos filhos de Deus. Então, temos sim condições de nos deixar, de superarmos a nós mesmos, matarmos em nós o orgulho, a vaidade, os preconceitos, ir em busca do ser maior, aquele que reconhece o seu valor, mas reconhece também seus erros, reconhece a sua capacidade, mas sabe que a sua capacidade está a seu serviço por um tempo e que aquele comprometimento é maior, que vai além de si e das pessoas com quem vive, porque temos sim compromisso com a humanidade inteira. Que Jesus e Fabiano de Cristo possam nos ajudar. E a gente não esqueça nunca de que o Evangelho é uma luz poderosa. Ela não nos tira os problemas, mas nos ajuda a enfrentá-los. Que possamos estabelecer o Evangelho nos nossos lares, para nem que seja alguns minutos, uma vez por semana,
recebermos a presença amorável do Mestre Jesus, daquele que veio à Terra para nos ensinar e para nos servir de exemplo. Obrigada, Jesus, obrigada, Mestre, que Jesus derrame suas bênçãos para todas as casas que façam o seu Evangelho hoje e sempre.